Já iniciou a gravação, doutor João. Então, o primeiro caso de Pois não. pedido de assistência de relatoria do conselheiro Antônio Carlos da Ponte é o número MP 430325 0000093 2023, dígito 8. Número SEI 290001 0028 366 2023, dígito 23. Promotoria de Justiça de Lucélia. Participantes, Dr. Tiago Maziero Capeta, Dr. Lucas Henrique Eira da Mota. Parte interessada, a Fazenda Pública do município de Lucélia, e é um caso de turma. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, passo a palavra ao eminente relator, doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Peças de informação remetidas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e instruídas com cópias extraídas dos autos TC, coloco o número, referente ao julgamento da prestação de contas decorrente de repasse efetuado pela Secretaria de Segurança Pública, Delegacia Seccional de Polícia de Adamantina, à Prefeitura Municipal de Lucélia, durante o ano de 2011, para a reforma, ampliação e adaptação do prédio da Delegacia de Polícia do município. Diligências realizadas pela Promotoria de Justiça, informações prestadas nos autos. Prefeitura Municipal de Lucélia informou acerca de ação judicial promovida em razão de inadimplência contratual. É indicado o número dos autos que tiveram trâmite perante a primeira vara judicial da comarca de Lucélia. Ainda informação acerca de ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de Emerson Luiz Cavalaro de Almeida Paula, arquiteto responsável pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Lucélia, de OSV Construtora Limitada, EPP e de Oswaldo Pinos Parras, em razão do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Lucélia e OSV Construtora Limitada, representada por Oswaldo Pino Parras, para execução dos serviços de ampliação e adaptação do prédio da Delegacia de Polícia, no valor de R$ 965.398, a ser pago em parcelas conforme mediação realizada pelo setor de engenharia civil da Prefeitura Municipal de Lucélia, com pedidos julgados parcialmente procedentes. Suficiência das medidas já adotadas, desnecessidade de prosseguimento da presente apuração, homologação da promoção de arquivamento. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, Antônio Carlos. Eu indago se alguém é contrário, ou se é possível aprovar por unanimidade. Então, está aprovado por unanimidade o voto do eminente relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Doutora Tatiana, o próximo item, por gentileza. Próximo pedido de assistência, também da relatoria do Antônio Carlos da Ponte, é o número MP 430739 000 3314 2023, dígito 1, número 100 290001 011 4139 2023, dígito 27. É um caso de turma, ouvidoria do Ministério Público, Promotoria do Consumidor, participante doutora Ana Carolina Scher Silveira, parte interessada a Amazon Serviços de Varejo do Brasil Limitada, relator doutor Antônio Carlos da Ponte, e também apenas assistência. Muito obrigado. Doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Obrigado. Trata-se de notícia de fato, dando conta de suposta prática comercial abusiva por parte da empresa Amazon BR, Amazon Serviços de Varejo do Brasil Limitada, consistente no não fornecimento de meio de contato telefônico para atendimento do serviço de assistência ao consumidor, em suposto descumprimento ao decreto número 11.034 de 2022. Diligências realizadas. Infere-se dos autos que o aludido decreto apenas se aplica aos fornecedores dos serviços regulados pelo Poder Executivo Federal, como água, energia elétrica e telefonia, não sendo aplicável a empresas varejistas, como a representada. Ademais, restou apurado que a Amazon possui atendimento telefônico
através da central 0800 038 0541, bem como FAQ e e-mail para comunicação online. Inexistência de elementos por hora para a propositura de ação civil pública, bem como desnecessidade, até aqui, de diligências complementares. O meu voto é pela homologação da promoção de arquivamento, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Eu indago se alguém é contrário ao voto. Então, não havendo contrariedade, está aprovado por unanimidade o voto do eminente relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Doutora Tatiana. Próximo caso é um pedido de destaque também do conselheiro Antônio Carlos da Ponte, é o número MP 14-0695-000-1079/2021, dígito 0. Número C é o 29.0001-025-2541-2021, dígito 07, Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social. Por gentileza, doutor Antônio Carlos da Ponte. Vossa Excelência com a palavra para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Eu só queria fazer uma contextualização antes do voto. Na verdade, esse inquérito civil ele foi instaurado em virtude de peças que foram encaminhadas pela promotoria do 2º Tribunal do Júri da Capital. Uma pessoa foi absolvida impropriamente, imposta a ela uma medida de segurança detentiva, consistente na internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, e há 16 anos ela aguarda o surgimento de vaga pela Secretaria de Administração Penitenciária. Então, trata-se de inquérito civil instaurado para apurar suposta irregularidade no âmbito da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária de São Paulo e da Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário. Notícia de ausência de vagas há anos para o cumprimento de medidas de segurança impostas a réus absolvidos impropriamente em processos criminais. O julgamento foi convertido em diligência para a adoção das seguintes providências: apuração do número de acusados com determinação de internação provisória, que aguardam vagas, levantamento do número de pacientes absolvidos impropriamente, que se encontram custodiados em estabelecimentos prisionais comuns ou em liberdade, aguardando vaga para o cumprimento de medida de segurança. Indicação do valor destinado pelo Estado de São Paulo nos últimos 4 anos à criação de vagas para cumprimento de medidas de segurança provisórias e detentivas. Indicação por parte da Secretaria de Administração Penitenciária de relação pormenorizada do número de casas de custódia e tratamento psiquiátrico existentes no Estado de São Paulo e o número de vagas disponibilizadas em cada uma delas, e do número de pacientes que se encontram atualmente na lista de espera. Houve resposta da SAP, onde foram prestadas informações parciais. O doutor promotor de justiça oficiante expediu, em 18 de janeiro de 2023, recomendação para que a SAP promovesse, em até 60 dias, todas as medidas cabíveis com vistas à destinação de recursos públicos estaduais para a criação de vagas em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, a fim de possibilitar o cumprimento de medidas de segurança pelas pessoas impropriamente absolvidas que aguardam na lista de espera, e que apresentasse também em 60 dias a documentação comprobatória da destinação de verbas e o cronograma relativo à criação de vagas em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Antes de qualquer resposta, o ilustre promotor de justiça oficiante arquivou o procedimento, com fundamento na resolução número 487, de 15 de fevereiro de 2023, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, que, tomando por base interpretação emprestada à Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e à Lei 10.216 de 2001, que instituiu a política antimanicomial do Poder Judiciário, aduz que a internação em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico passa a ser expressamente vedada.
Na hipótese extrema de determinação de internação em sede de medida de segurança, esta será cumprida em leito de saúde mental, em hospital geral ou outro equipamento de saúde referendado pelo CAPS, cabendo ao Poder Judiciário atuar para que nenhuma pessoa com transtorno mental seja colocada ou mantida em unidade prisional, ainda que em enfermaria, ou seja submetida à internação em instituições com características asilares, como os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico ou equipamentos congêneres, assim entendidos, aqueles sem condições de proporcionar assistência integral à saúde da pessoa ou de possibilitar o exercício dos direitos previstos no artigo 2º da Lei Antimanicomial. Em que pese o posicionamento firmado na promoção de arquivamento, verifica-se a necessidade de nova conversão do julgamento em diligência. Apesar do disposto na mencionada resolução, não há sentido algum na manutenção em estabelecimentos psiquiátricos comuns de autores de crimes graves e pessoas que jamais cometeram ilícito, sob o singelo argumento de que ambos possuem transtorno mental. A resolução do CNJ, além de pecar pela inconstitucionalidade, na medida em que cuida de matéria que exige reserva legal, realiza interpretação equivocada da lei antimanicomial, desconsiderando preceitos próprios do direito penal, que estão em plena vigência. Não há antinomia entre comandos contidos na lei e uma mera resolução, que tem como finalidade básica regulamentar o texto legal, não negar vigência ao mesmo. É de se estranhar que a referida resolução venha revisitar a lei antimanicomial após 22 anos de sua vigência. E o que é pior, tenha tido a pretensão de revogar normas expressamente contidas no Código Penal, que conta com 81 anos de vigência, como os artigos 96 a 99, que cuidam das medidas de segurança, espécie do gênero sanção penal. O agente reconhecido como autor de uma infração penal que não possua rigidez mental e apresente periculosidade, continua, em caso de sua absolvição imprópria, submetido a uma sanção penal, qual seja medida de segurança. Destarte, não há necessidade de continuidade do presente inquérito civil para cumprimento das diligências apontadas na manifestação anterior e o não cumprimento em decorrência da recomendação expedida pelo Ministério Público. Respeitado o entendimento e a convicção do ilustre promotor de justiça subscritor da promoção de arquivamento, oficie-se à Procuradoria-Geral para designação de substituto automático para a presidência do feito e realização do quanto apontado. Em breve resumo, senhor presidente, me parece que nós não podemos arquivar um inquérito civil que busca discutir a inexistência de vagas com fundamento em uma resolução que, além de inconstitucional, ignora por completo que a medida de segurança é uma sanção penal. E, com isso, fazer com que pessoas que não tenham rigidez mental, não importa se autoras ou não de infrações penais, venham a dividir o mesmo espaço em um estabelecimento asilar comum. Então, é por essa razão que eu estou convertendo o julgamento em diligência e respeitado o entendimento do promotor, que promoveu o arquivamento, pedindo para que seja designado um substituto automático. É como voto. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Passo a palavra ao eminente conselheiro doutor Antônio Calil Filho. Vou falar rapidamente. Eu gostaria de cumprimentar o doutor Antônio Carlos da Ponte pela excelência do voto e dizer que essa questão traz à baila a nova resolução do CNJ no que diz respeito à extinção dos estabelecimentos tidos como manicomiais, os manicômios judiciários ou casas de custódia e tratamento.
A resolução está em vigor, há um pedido de suspensão. É necessário que se veja como os tribunais vão interpretar essa matéria, porque, como disse o doutor Antônio Carlos da Ponte, a resolução colide com vários dispositivos do Código Penal, da Lei de Execução Penal e da própria Lei Antimanicomial, a Lei 10.216, que, no seu artigo 9º, fala que, na internação, o juiz levará em conta as condições de segurança do estabelecimento quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. Então, essa ponderação no sentido de que todos serão colocados em um mesmo estabelecimento de tratamento de saúde para doentes comuns, de fato, preocupa. A resolução está em vigor, mas ela tem prazo para ser cumprida, e esse prazo ainda não se esgotou. Então, já adianto meu voto no sentido de concordar com a posição do doutor Antônio Carlos da Ponte e converter o julgamento em diligência, cumprimentando pelo voto. Muito obrigado, doutor Calil. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Senhor presidente, muito obrigado pela concessão da palavra, e eu a utilizo para singelamente externar meus cumprimentos ao nobre conselheiro Antônio Carlos da Ponte pela profundidade com a qual tratou desse tema. O arquivamento, de fato, não pode ser homologado por este colegiado, porque se funda numa resolução do CNJ, a meu modesto juízo, manifestamente inconstitucional. Esse tema não pode ser tratado via resolução do Conselho Nacional de Justiça. É uma matéria que exige reserva legal. Já foi, evidentemente, tratado com muita propriedade pelo conselheiro relator, mas eu volto aqui a dizer, colide frontalmente com a lei antimanicomial e com o próprio Código Penal brasileiro. Portanto, eu quero aqui cumprimentar o nobre conselheiro pelo seu voto, dizer que o acompanho e lembrar a todos que essa resolução está sendo fortemente questionada. Se não estou enganado, há uma movimentação do Ministério Público brasileiro se voltando contra essa resolução, assodadamente baixada pelo Conselho Nacional de Justiça, sem que tenha, na verdade, competência para disciplinar essa matéria. Então, eu cumprimento mais uma vez o conselheiro relator e o acompanho em gênero, número e grau. Muitíssimo obrigado. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Pedro de Jesus Juliotti. Eu também gostaria de cumprimentar o doutor Antônio Carlos da Ponte pelo brilhantismo e clareza do voto. Eu acompanho integralmente seus exemplares argumentos. Parabéns, doutor Antônio Carlos da Ponte. Por gentileza, doutor Sadi Maslum. Obrigado, senhor presidente. Também quero cumprimentar a excelência do voto do eminente conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. E já adianto o meu voto também, acompanhando, portanto, o voto do doutor Ponte. Muito obrigado. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. Esse tema ele está sendo debatido em todo o Brasil. E queria parabenizar o doutor da Ponte pela forma que conduziu o seu voto, deixando claramente a necessidade desse inquérito civil, e acredito que não basta se fazer congressos, encontros ou pedidos. É necessário ação. O doutor Antônio Carlos da Ponte está fazendo isso no seu voto, exigindo que haja ação, e não encontro, e não debate, ou pedidos a quem estaria sendo responsável por essa inconstitucional e ilegal resolução. Grato pela concessão da palavra, votando com o digno conselheiro do Antônio Carlos da Ponte. Doutor Sadi Maslum, por gentileza. Esqueci de baixar a mão. Ele esqueceu de baixar a mão, doutor João. É que você está sem microfone. Doutor João, eu também gostaria de parabenizar o relator pela clareza da objetividade e adiro tanto ao que foi proposto no voto quanto ao que foi manifestado pelo doutor Calil e os demais conselheiros. Muito obrigado, doutora Tatiana. Alguém a contrário? Até agora... Eu acho que só faltou eu votar. Todo mundo votou,
Eu estava esperando a Pois não, ordem de doutor votação, eu sou o Jurandir. segundo, não votei ainda. Pois não, Então, eu doutor Jurandir. quero, na linha de tudo o que foi dito aqui, né, cumprimentar o excelente voto do relator, né, um voto magistral, uma verdadeira aula, e estou de pleno acordo. Muito obrigado, doutor Jurandir. Eu também quero apresentar minha concordância e aprovação pelo brilhante voto do doutor Antônio Carlos da Ponte, sua argumentação muito consistente e convincente. Então, parabenizo Sua Excelência. E, então, por unanimidade, foi aprovado o voto do relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Doutora Tatiana, agora passaremos ao intervalo. Então, os senhores quiserem fazer intervalo, há outros pedidos de assistência e depois voltamos aos pedidos de assistência. Pois não. Então, 10 minutos, Perfeito. doutor? Perfeito, Eu perfeito. peço licença para cumprimentar todos os colegas, eu vou ter que me retirar e Sem agradeço uma dúvida. vez mais pela deferência. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Perfeito. Boa sorte, doutor Antônio Forte Carlos. Um abraço, abraço. Um abraço. Ponte. Boa sorte. Sucesso.
Estou seguro de que vim para o link certo, doutor João, ao vê-lo aqui, viu? Eu também. Eu também. Assim penso também, viu? Também, se não for, daqui a pouco nós vamos ficar sabendo. Vamos descobrir, sem dúvida, sem dúvida. Tá muito frio aí? Tá frio em São Paulo, Tá. sim. Abaixou muito a temperatura esses dias. Aqui tá assim, meio-dia, você sai na rua, tá o sol ardido. Depois 5 horas, agora... Bom, 5 horas não, 4h30, já cai bem a temperatura, né? E à noite cai ainda mais, né? Madrugadas Nossa, frias, bastante, né? bastante. Tudo bem, Marsura? Tudo bom? Aí, mais um. Estamos pelo menos 3. Mais um que pode ter chegado no link errado, né? Mas acho que não. O som. Na verdade, eu não saí do link, é o mesmo, né? Bom, eu não saí também. Será que nós temos que sair e voltar? Ah, não. Não, tá certo. Tatiana. Eu saí. Não, doutores, é só continuar na sala. Tá bom. Perfeito. Ótimo. Obrigado, Edson. Aí, pronto, aí já. Bonilha, vai começar com um caso, pedido de assistência no seu. Você quer dar uma olhada? Qual é? O 4303250001852023, dígito 1. E o SEI é o 29. Oi. Desculpa. Quero muito porque eu, na primeira leitura que procedi, não encontrei nenhum da minha relatoria. Mas então eu vou agora no chat para localizar. Esse é de turma e é o 29.0001.0057734.2023.62. Não sei se ela colocou no chat, vou dar uma olhada. O Edson, em outras vezes, me ajudou muito já mandando para mim. Se ele pudesse, o Edson estiver nos ouvindo e puder me facilitar, eu agradeceria sim, doutor. muito. Já mando. Muito obrigado, Edson. Eu já localizo, Tatiana, obrigado. Nada. O Edson, então se você puder também mandar o doutor João Machado e depois do... A do doutor Bonilha tem 2, né? Tem mais outro de turma. Doutores, vocês querem que eu... Boa tarde, doutores, e a Sandra. Os senhores querem que eu encaminhe no direto do Teams os votos? Eu acabei localizando um deles, não, na verdade até já localizei os dois.
Não precisa, Eu Sandra. encaminhei no chat de comunicação, Certo, eu já localizei. tá? Tá, qualquer Não há dificuldade eu necessidade para posso mim. mandar individual, ok? Mas da minha parte não há necessidade, já localizei aqui. Ah, já localizou, doutor Bonito? Já, Ok, Edson, então. obrigado. Ah, tá certo. Doutora Tatiana, qual o outro que a senhora pediu para mandar também? Também está aqui, está tudo no chat. Tem outro do Dr. Bonilha, tem o Dr. João Machado, que está aqui também. Tá. Doutor João, o senhor já está com Pois seus não. votos? Tudo bem, tudo bom, tudo bem. O senhor já está com seus votos? Quer que eu envie? Olha, eu estou com... Não, eu tenho aqui, eu imprimi. Ah, ok, doutor. Não, mas agradeço pela gentileza. Doutor João, tem 2 do senhor, tem 2 do Dr. Bonilha e tem um do Dr. Marco Antônio. Então, acho melhor fazer primeiro os do Dr. Bonilha, depois do Dr. Marco Antônio e depois do senhor, que daí o senhor passa a Pode ser. presidência. Perfeito, E aí perfeito. também tem aquele destaque que passa a presidência, então daí Perfeito. quem que está faltando? Acho que o Dr. Bonilha também está aí, Dr. Marco Antônio não, né? Estou aqui, doutora Tatiana. Pois não. Podemos Estou aqui, ó. reiniciar? O João já está gravando. Pois não. Edson, os assistentes já estão na sala? Doutora, já não tem ninguém mais no lobby. Apesar dos advogados de Lucélia, da Fazenda Pública de Lucélia, não estarem aparentemente presentes aqui, não tem ninguém no lobby aguardando. Bom, e nesse caso a gente faz os destaques, ou, quer dizer, a gente faz as assistências ou vamos direto para os destaques? O que os senhores acham? Eu acho que podemos ir direto para os destaques, né? Se não tem ninguém na assistência, Não, né? doutor, tem advogados na sala, mas é de outro processo, do processo do doutor João. Aí está o doutor Então Matheus, podemos ir doutora... para os processos do doutor João, se todos concordarem. Eu também acho. Pode. Então, do Concordo. doutor Por João, mim, é o pode doutor ser. Matheus que está na sala, né, Edson? Isso, é o doutor Matheus e a doutora Vivian. Tá, doutor João, então, Pois não, então... o senhor vai passar a presidência, né? Passo. Eu transmito a presidência ao eminente conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Tá certo. Obrigado. Pois não, doutora. Não, Tatiana. só para anunciar o número do caso. É o número MP 14-0695-0000-168-2019, dígito 1. É o número SEI 290001-0144-806-2021, dígito 6. Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, participantes Matheus Navarro, Laila Abud e Vivian Toledano, parte interessada da Associação dos Empresários do Parque Anhanguera, Asto Impar. Relator Dr. João Machado de Araújo Neto, e é só pedido de assistência, o caso de turma. Certo. Assumindo então a presidência, eu passo a palavra ao eminente relator, doutor João Machado de Araújo Neto, para proferir o seu voto. Obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. Inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades ocorridas nos contratos firmados entre a Prefeitura Municipal de São Paulo e a empresa Logística Ambiental São Paulo S.A., que pertence ao grupo Estre Ambiental S.A. Houve a promoção de arquivamento às folhas 243 a 249 do SEI 3394038, com homologação pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. SEI 41000005. Desarquivamento determinado em razão da notícia de que o processo administrativo PA número 2013-0083-353-6 da Prefeitura Municipal de São Paulo, no qual foi expedido o alvará de aprovação de edificação nova, número 2020/874900, da ETA,
teria tramitado de forma muito rápida e atípica dentro da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, SEI 5320982. Diligências realizadas, informações prestadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, que denotam que a decisão que reconsiderou o indeferimento do pedido de expedição de alvará de edificação de obra nova no processo administrativo em comento teve embasamento em diversas manifestações de técnicos daquela pasta, SEI 8930143. Eventual irregularidade do licenciamento ambiental para o empreendimento estação de transbordo em Anhanguera já é objeto de ação civil pública proposta pelo Ministério Público. Ausência, até aqui, de elementos suficientes de dolo hábil à caracterização de ato de improbidade administrativa. Promoção de arquivamento mantida por seus próprios fundamentos. Homologação ressalvada a possibilidade de reabertura das investigações caso surjam novos elementos. É o voto, senhor presidente. Obrigado. Eu indago aos senhores conselheiros se estão todos de acordo com o voto do relator ou se há contrariedade. De acordo. Não havendo contrariedade, então, aprovado por unanimidade o voto do relator eminente, conselheiro Dr. João Machado de Araújo Neto. Senhora secretária, tem mais um destaque, né? Mais uma assistência, né, do doutor... Tem mais uma assistência, que eu não sei se estão na sala, é a doutora Gabriele Lima de Oliveira. Está na sala, Edson, ou no lobby? Não, doutora, aparentemente não. Nem os demais, os doutores Tiago Maziero Capeta e Lucas Henrique Eira da Mota também não estão no lobby. Então, aparentemente não, doutora. Tá certo. Então, acho que podemos passar para os destaques, se o senhor concordar. De acordo. Então, eu devolvo a presidência ao doutor João. Obrigado. É um destaque do doutor João também, doutor Jurandir. Tem um destaque dele também? Então eu continuo na presidência, pois não. É o MP 380717001271/2023, dígito 6. O número CEI é o 29.0001.0051546/2023, dígito 07. Promotoria de Justiça de São José do Rio Preto, relatora Dr. João Machado de Araújo Neto. Com a palavra, o eminente relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. Ali Epal, pai de Khalil Simpson Epal, jovem de 23 anos de idade, com deficiência conhecida como síndrome de Down, residente no condomínio residencial Eco Village, em São José do Rio Preto, procurou o Ministério Público e apresentou notícia de fato, alegando que algumas pessoas ali residentes estariam causando constrangimento a Khalil, tornando-lhe difícil a inclusão social. Aduziu que sobreveio a aplicação de multas aos pais, que vieram a ser reiteradas, chegando a até 500% do valor da taxa condominial. Houve alegação de que Khalil teria começado a entrar em algumas casas ali existentes, abrindo geladeira e apanhando alimentos e, em outras, derrubava bicicletas. O ilustre promotor de justiça, Dr. Cláudio Santos de Moraes, promoveu o arquivamento da notícia de fato e depois a manteve diante de recurso apresentado por Ali, entendendo que o jovem, conquanto portador de deficiência, apresentava capacidade civil e o desrespeito às regras do condomínio deveria resultar na imposição de multa. Sobreveio o recurso da decisão de arquivamento, pontuando o recorrente que,
Primeiro, aspas, lamentavelmente, a fundamentação do nobre promotor não é a mesma do laudo pericial, número 1007/2020, anexado à representação. Fecha aspas, abro novamente aspas. A conduta do condomínio Eco Village é constrangedora, o que fica evidenciada através da incoerência na aplicação de multas, fecha aspas. Abro aspas. Ora, de acordo com o artigo 1137 do Código Civil, a multa deve ser decidida por 3/4 dos condôminos, ou seja, as multas aplicadas são ilegais, fecha aspas. 4. Ocorre nítida violação de princípios constitucionais, configurando-se cerceamento de defesa de Calil. Pleiteia o acolhimento das razões de recursos e a determinação de instauração de inquérito civil. O arquivamento da notícia de fato foi mantido pelo promotor de justiça em decisão decorrente do disposto no artigo 14, parágrafo 2º da resolução CPJ número 1342/2021. É o relatório. Não obstante a respeitável fundamentação formulada pelo ilustre representante do parquê de origem, entendo cabíveis algumas considerações a respeito de seu posicionamento. No arquivamento da notícia de fato, número 071700011271, de 2023, folhas 213, documento número 16, o promotor de justiça entendeu não haver postura discriminatória por parte da administração do condomínio Eco Village, no qual o recorrente reside com o seu filho com deficiência intelectual. Para tanto, concluiu que a síndrome de Down não retira a capacidade civil do jovem, de modo que ele deve saber como se comportar em sociedade. O condomínio não restringiu sua liberdade de locomoção, tanto que ele tem acesso a todas as áreas comuns e, se age contrariamente às regras do convívio condominial, houve acerto na punição com a multa. Com respeito à independência funcional do membro do Ministério Público, penso, porém, que os fatos levados ao conhecimento do promotor de justiça poderiam ter tido uma investigação mais detida, a fim de verificar se, por trás do conflito condominial, não havia, ainda que de maneira subliminar, atitudes preconceituosas para com o jovem com deficiência e, por conta disso, ele reagia de maneira agressiva e/ou indisciplinada. O Ministério Público recebeu a tarefa constitucional de defender os direitos individuais indisponíveis, artigo 127 caput da Constituição Federal e a Lei Brasileira de Inclusão, Lei número 13.146 de 2015, em seu artigo 79, parágrafo 3º, também o incumbiu de tomar as medidas necessárias à garantia dos direitos nela previstos. Dessa forma, a mesma lei número 13.146 de 2015, em seu artigo 4º, estabelece que, aspas, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação, fecho aspas. Assim entendida como aspas, toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Fecho aspas. Parágrafo 1º, com destaques. Já em seu artigo 5º, a Lei Brasileira de Inclusão diz que a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão
e tratamento desumano ou degradante, fecho aspas. Importante citar também que, dentre as barreiras a serem vencidas pelas pessoas com deficiência, nos moldes do artigo 3º, inciso 4º, letra E, está a atitudinal, assim definida, aspas, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, fecho aspas. E é exatamente essa questão que penso não ter tido olhar atento e mais ampliado dos fatos por parte do promotor de justiça quando de sua decisão de folhas 213, documento número 16 da notícia de fato, número 0717-000-1271 de 2023. É nítido o conflito condominial existente nos fatos trazidos ao conhecimento do Ministério Público. E este, por meio de seu representante, deveria buscar de todas as formas a solução de paz com vistas à inclusão social da pessoa com deficiência. Nesse sentido, entendo que o promotor de justiça poderia ter investigado mais os fatos, ouvindo a pessoa com deficiência alvo dos conflitos, seu genitor e genitora, bem como os membros da administração e alguns moradores, a fim de detectar eventuais atitudes preconceituosas ou barreiras atitudinais para com o jovem com deficiência. No presente caso, verifica-se que Calil Simpson et al. Foi submetido a exame psiquiátrico de verificação da capacidade civil, folha 137 do documento 2 da notícia de fato, concluindo o laudo de exame, concluindo o perito que o jovem apresenta, aspas, retardamento mental, condição que compromete total e definitivamente sua capacidade de gerir sua vida e de administrar seus, aspas. No laudo, apenas abrindo parênteses, essa frase do perito termina realmente, administrar seus. Então, vou só repetir. Então, o jovem apresenta retardamento mental, condição que compromete total e definitivamente sua capacidade de gerir sua vida e de administrar seus. É certo ainda que, como a própria Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência dispõe, as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida, razão pela qual a Lei número 13.146 de 2015, em seu artigo 85, limitou a interdição da pessoa com deficiência apenas em relação aos aspectos negociais e patrimoniais. Por outro lado, o fato de a pessoa com deficiência ter capacidade civil não impede que ela seja alvo de atitudes preconceituosas, discriminatórias e excludentes. Nesse sentido, a investigação mais detida dos fatos poderia revelar que o jovem não estaria sendo muito aceito pela turma de moradores do condomínio, que tem a mesma idade dele, os quais, provavelmente, sociabilizam-se entre si e podem estar excluindo a pessoa com deficiência desse convívio social. Por vezes, essa exclusão é até inconsciente ou pode ser decorrente de preconceitos arraigados em nossa criação familiar ou na sociedade em que vivemos. Caso fosse constatada eventual discriminação à pessoa com deficiência provocada por moradores do condomínio, o Ministério Público poderia atuar no sentido de procurar quebrar essa atitude quebrar essa barreira de atitudes, a fim de permitir um melhor acolhimento do rapaz e, de outra parte, obter-se o respeito que os outros moradores do Eco Village também merecem diante de uma situação que não é desejável dentro de um condomínio.
Não é nada incomum o excluído de um grupo social reagir de forma agressiva ou indisciplinada às atitudes discriminatórias e preconceituosas contra si direcionadas. A pessoa com deficiência, assim como qualquer pessoa, também precisa aprender a ter limites, e esses limites devem ser passados pela família. No caso, a investigação do Ministério Público poderia apurar, inclusive, se o jovem com deficiência tinha consciência de que suas atitudes indisciplinadas eram erradas e que isso piorava a sua situação, sua aceitação social no condomínio. Ou seja, poderia se detectar se os pais eram ou não muito permissivos com o filho pelo simples fato de ter deficiência. A permissividade em excesso não é educativa. Enfim, a análise do presente caso revela um campo muito amplo de investigação dos fatos, no qual o Ministério Público poderia trabalhar dentro do condomínio fechado, o olhar dos moradores para com a pessoa com deficiência, ajudando na eventual quebra das barreiras atitudinais dos condôminos e na busca pela solução do conflito existente entre os moradores, visando ao restabelecimento da paz, com respeito à diversidade social e aos princípios que norteiam a inclusão social dos diferentes. Ao meu ver, de nada adianta o condomínio resolver o problema da indisciplina do jovem com deficiência por meio da cobrança de uma multa de valor altíssimo que talvez a família do jovem não tenha sequer condições de arcar. E mesmo que eu tenha, a causa do problema vivenciado pelos moradores não será trabalhada. E assim os conflitos continuarão no tempo e podem se agravar em consequências muito graves. Se isso acontecer, teremos um Ministério Público que tomou conhecimento da situação e entendeu que não havia nada a fazer porque a pessoa com deficiência tem capacidade civil e assim deve saber como se portar socialmente. Entretanto, como acima apontado, atrás desse conflito social envolvendo os moradores do condomínio residencial Eco Village, podem ter barreiras atitudinais que geram discriminação à pessoa com deficiência que reage de maneira indisciplinada. Também pode haver uma família que, sensibilizada pela deficiência do filho, pensa estar o protegendo por meio da permissibilidade de suas condutas, deixando de lhe educar com limites como forma a prepará-lo de maneira adequada, autônoma e independente para a vida em uma sociedade que apresenta desafios em relação aos quais ele deve ser preparado. O trabalho a se desenvolver no âmbito de um procedimento investigatório pode ser muito rico, pois pode o Ministério Público levar o corpo diretivo e os moradores do condomínio residencial Eco Village à reflexão a respeito das causas possíveis que geraram os conflitos que hoje vivenciam, despertando o desejo por uma solução realmente resolutiva que recupere a convivência afetiva e acolhedora de todos, inclusive dos diferentes, bem como desenvolva a empatia e a consciência da riqueza que é conviver com a diversidade humana. Nesse sentido, o promotor de justiça poderá se valer do Núcleo de Assistência Técnica Psicossocial, o NARP, do Ministério Público de São Paulo, bem como de técnicos das mais diversas áreas de interesse para avaliar o problema e indicar os caminhos pelos quais a atuação funcional deverá seguir para contribuir para o restabelecimento da paz no condomínio residencial Eco Village. Esse trabalho, por certo, buscará uma solução resolutiva para o conflito atual e poderá ser referência para outros casos iguais ou semelhantes que trazem, ainda que implicitamente, questões que envolvem barreiras atitudinais
ou preconceitos com os diferentes, dificultando a convivência social pacífica, acolhedora e solidária. Destaco ainda a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo número 186 de 2009 e do Decreto Presidencial número 6.949 de 2009, e que tem status de emenda constitucional por força do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Em seu artigo 8º, que trata da conscientização, referido tratado internacional aponta como diretrizes aos Estados-partes o compromisso de adotar medidas, dentre outras, para, aspas, conscientizar toda a sociedade, inclusive as famílias, sobre as condições das pessoas com deficiência e fomentar o respeito pelos direitos e pela dignidade das pessoas com deficiência, aspas. Bem como para, aspas, combater estereótipos, preconceitos e práticas nocivas em relação às pessoas com deficiência, inclusive aqueles relacionados a sexo e idade, em todas as áreas, aspas, além de, aspas, promover a conscientização sobre as capacidades e contribuições das pessoas com deficiência, fecho aspas. Por conta disso, verifico que providências em sede de inquérito civil podem ser tomadas no sentido de melhor apurar a situação de Calil, consideradas as peculiaridades do caso. Como dito, importante perquirir se os atos de indisciplina do jovem não se constituíam em reação a preconceito ou discriminação que eventualmente ele poderia estar sofrendo no condomínio, causando então a sua rebeldia. Em suma, parece-me prematura, data vênia, a promoção de arquivamento e considero imprescindível a instauração de inquérito civil, cuja finalidade é bem delineada na lição de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves. Aspas. Como todo e qualquer instrumento investigatório, tem o inquérito civil por escopo a coleta de elementos demonstradores da ocorrência do ilícito e de sua autoria. Não se destina a uma exaustiva pesquisa de tais aspectos, mais adequada no momento processual, cingindo-se antes à mera coleta de indícios. Fecho aspas. Improbidade administrativa, de Emerson Garcia, Rogério Pacheco Alves, Saraiva Jur, 9ª edição, 2017, página 822. O inquérito civil representa importante ferramenta de apuração de elementos que propiciarão ao órgão do Ministério Público o conhecimento mais aprofundado dos fatos, a fim de que possa concluir pela proposição da ação civil pública ou pelo seu arquivamento, caso entenda, por exemplo, que o condomínio não demonstrou sequer indícios de barreiras atitudinais para a convivência pacífica como jovem com deficiência que nele reside. É fundamental a colheita de dados informativos que permitam a formação de um juízo apropriado e abrangente a respeito dos fatos. Assim sendo, o voto no sentido da rejeição da promoção de arquivamento, determinando-se o retorno da notícia de fato à comarca de origem para a consequente instauração de inquérito civil, com vistas à apuração mais detida dos fatos. No mais, respeitando a convicção do nobre promotor de justiça de origem, determino que se oficie a Igreja Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de ser designado outro membro do Ministério Público para a tomada das providências cabíveis, em observância ao disposto no artigo 102, parágrafo 3º da Resolução CPJ número 1342/2001. É como vosso, senhor presidente. Jurandir, o senhor está sem som. Obrigado.
O doutor Bonilha está com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Eu não poderia deixar passar essa oportunidade sem cumprimentar o nobre conselheiro relator, digno João Machado de Araújo Neto, pelo seu primoroso voto, exauriente e, no meu sentir, esse voto está entre os mais belos votos que eu já ouvi a leitura nessas sessões do Conselho Superior. Isso porque exauriu completamente um tema extremamente delicado e que tem o DNA do Ministério Público. Quando a Lei 13.146 de 2015, que regulamentou um tratado internacional de direitos humanos e entrou em vigor no Brasil por força do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição e introduziu a Lei Brasileira de Inclusão, houve uma profunda alteração no regime da capacidade civil. E isso talvez não tenha sido assimilado ou bem compreendido por parte dos colegas. Porque na medida em que da deficiência não advém necessariamente a incapacidade, se imagina que, conquanto tenha o transtorno de espectro autista, síndrome de Down, ou qualquer outra deficiência de natureza motora, sensorial, espacial ou mental, haja a capacidade civil. Quando não é verdade, esses autos, agora, cujo voto foi relatado pelo nobre João Machado, contam com um laudo que foi solenemente, em princípio, desconsiderado pelo promotor de justiça, que disse: se a lei brasileira diz que da deficiência não advém incapacidade, significa que o Calil tem capacidade civil. Salvo engano, é o prenome do jovem, Calil, não é isso? Que, então, tendo capacidade civil, a questão merece ser arquivada. O que eles fizeram, provocando o Ministério Público, foi dar a oportunidade para o promotor e para o Ministério Público ser Ministério Público, porque esse caso revela a essência do Ministério Público. Foi muito bem tratado esse tema pelo relator, dizendo que há necessidade de se perquirir a respeito de eventuais barreiras atitudinais, enfrentar questões comportamentais que possam afastar qualquer tipo de preconceito, sensibilizar inclusive os pais do jovem, no sentido de fazer com que ele também, com as suas limitações, se adapte à convivência social no interior do condomínio Eco Village. Então, esse caso é paradigmático. Esse caso permite que o Ministério Público realize plenamente a sua essência. Ser Ministério Público é exatamente continuar investigando esse caso, porque ele é apenas uma janela, uma porta pequena por meio da qual você pode passar e encontrar uma seara, um campo muito fértil para ser trabalhado usando-se as ferramentas do Ministério Público. Eu quero aqui com alegria louvar a essência desse voto, que, volto a dizer, está entre os mais primorosos que eu já ouvi a leitura nessas sessões do Conselho. Quero dizer que acompanho, e nem poderia deixar de fazê-lo, o digno relator, e dizer que o Ministério Público tem, nesse caso, sim, a oportunidade incomum, invulgar, de mostrar o quão ele é, enquanto instituição, importante para toda a coletividade. Doutor João Machado, sinta-se abraçado efusivamente e cumprimentado modestamente por esse conselheiro. Agradeço enormemente a oportunidade de me manifestar e agradeço por ter ouvido a leitura desse voto. Doutor Jurandir, lhe devolvo a palavra, agradecendo mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bonilha. Está inscrito aqui com a palavra o doutor Saad Maslum. Doutor João, parabéns pela excelência do voto. Acompanhe. Obrigado. Com a palavra, doutor Marco Antônio Ferreira Lima.
Obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. Eu gostaria primeiro de parabenizar o doutor João, não só pela excelência do voto, quer por sua técnica, quer pelos argumentos expendidos, quer pelo embasamento jurídico demonstrando a cultura que eu sei que é peculiar a Vossa Excelência. Mas também, sobretudo, em razão da sensibilidade de Vossa Excelência ao proferir mencionado voto. O voto se pauta por uma questão não só jurídica, como também uma questão social. No mínimo, o promotor poderia ter agendado uma audiência para que pudesse ouvir as partes e tentar uma composição. Esta é a função institucional, é agir pelo bom senso, não só pelo bom senso, mas agir com a sensibilidade, que é o que Vossa Excelência demonstrando na magnitude do seu voto, cumprimentando pela excelência do voto proferido. Já voto pelo acompanhamento do voto do doutor João, senhor presidente. Muito obrigado pela concessão da palavra. Pois não, doutor Marco. Com a palavra, o doutor Antônio Calil Filho. Na verdade, eu levantei a mão para a pedido da doutora Tatiana, mas eu vou aproveitar também para me associar aos elogios feitos pelos colegas que me antecederam, pela excelência do voto, pela sensibilidade demonstrada, pela preocupação que o doutor João teve ao tratar dessa questão, e já antecipo que também concordo integralmente com os termos do voto. E gostaria de passar a palavra para que fosse dada a palavra à doutora Tatiana, que foi quem pediu. Obrigado, doutor Calil. Com a palavra, a doutora Tatiana. Agradeço a concessão da palavra. Eu também parabenizo o doutor João Machado pela sensibilidade e também pelas considerações trazidas pelo doutor Bonilha, no sentido da real necessidade de interpretação da lei e da atuação do Ministério Público voltada a essa tentativa de conciliação e real interpretação de uma nova lei. Obrigada. Obrigado, doutora Tatiana. Com a palavra, o doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Na linha dos demais conselheiros, eu também parabenizo o doutor João Machado pelo seu excelente voto e o acompanho. Obrigado, doutor Giuliotti. Eu também me associo aos colegas, aos comentários elogiosos ao eminente relator, ao excelente voto que eu tenho o prazer de acompanhar. Abordou o assunto de uma maneira bastante concreta, bastante robusta, com bastante sabedoria. Deu uma verdadeira lição. Parabéns, doutor João. E o voto, então, do doutor João está aprovado por unanimidade. Devolvo-lhe a presidência, doutor João. Inicialmente, agradeço aos eminentes colegas pelos comentários, pelas considerações. Muito obrigado. Doutora Tatiana, por gentileza, a continuidade do... Pois não, é um destaque do doutor Saad. Eu já pedi para a doutora Liliana entrar no link, porque é de competência originária, e ela vota também. Eu também vou ligar para ela. Um minutinho.
Doutor João, a doutora Liliana já está entrando no link. Pois não? A doutora Liliana disse que já está entrando no link. Ah, pois não. Pois não, a doutora Liliana já está na sala. Olá, boa tarde novamente. Boa tarde, boa tarde. O caso de destaque é o Pois não. 43.0699-0000-858-2022, dígito 7, número C, o 29.0001, 025.2790, 2022, dígito 71. Subprocuradoria-Geral de Justiça, o relator é o doutor Saad. Então, passo a palavra ao eminente relator, doutor Saad Maslum. Por gentileza, doutor Saad. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de um voto proferido nos autos C, número 29.0001.010.6346.2023-45, representado presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assunto suposta inércia do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apurar e punir casos de assédio moral. Procuradoria-Geral de Justiça, competência originária, apreciação de decisão que indefere notícia de fato. Trata-se de notícia de fato contendo alegações de suposta inércia do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apurar e punir casos de assédio moral perpetrados por superiores, nos seguintes termos. O digno Procurador-Geral de Justiça determinou a realização de diligência preliminar, ensejando a juntada de informações da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, terminando por indeferir a representação. Pois bem, a decisão de indeferimento da notícia de fato mostra-se acertada. A representação foi narrada nos seguintes termos junto ao Ministério Público do Trabalho, onde registrada inicialmente: assédio moral, misoginia, xenofobia, pessoas incapacitadas e sem experiência ocupando posições de liderança, falta de interesse do Tribunal de Justiça de São Paulo em resolver a questão do assédio moral, falta de punição dos agressores por ocuparem cargos de chefia, falta de noção dos gestores, que muitos vieram de empresa privada, do que seja, sem saber do que é o serviço público, atendimento à finalidade pública, anulação de ponto mesmo com a representação, mesmo com a apresentação de atestado, documentos de matrícula em faculdade, participação forçosa em festas, permanência do servidor, no mesmo ambiente de trabalho do agressor, mesmo após denúncia, proibição de participação em cursos de interesse do trabalho e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Constata-se de plano que a representação é genérica, não identificando ou atribuindo as condutas descritas a pessoas específicas, nem mencionando as vítimas do suposto assédio. Ademais, e conforme destacado na respeitável decisão, no âmbito do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, assédio sexual e discriminação, por meio da Resolução número 351, de 28 de outubro de 2020, reconhecendo assim a importância de combater o assédio moral, assédio sexual e discriminação, não apenas fora do ambiente de trabalho, mas também dentro de sua própria estrutura. Com isso em mente, foram adotadas políticas para prevenir e enfrentar esses problemas, visando proteger a saúde de todos os funcionários do Poder Judiciário. Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo criou suas próprias comissões de prevenção e enfrentamento do assédio moral e assédio sexual, tanto no primeiro quanto no segundo grau, através das portarias 10.104/2022 e 10.105/2022, bem como canais apropriados e de fácil acesso com formulário
para a realização de denúncias e reclamações, demonstrando comprometimento em lidar com essas questões de maneira efetiva. Diante disso, conclui-se que existe uma estrutura adequada no âmbito do Poder Judiciário, especialmente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para lidar com casos de assédio moral e assédio sexual. Logo, não é possível falar em negligência por parte da presidência do Tribunal de Justiça em lidar com casos internos de assédio moral, uma vez que foram estabelecidos mecanismos de prevenção e apuração dessas condutas, como visto. É importante também ressaltar que, embora haja uma estrutura estabelecida e canais disponíveis para o recebimento de reclamações sobre assédio moral e assédio sexual, é necessário que as denúncias sejam apresentadas de forma consistente, com informações detalhadas e específicas, a fim de permitir uma investigação adequada e a adoção das medidas necessárias para combater essas ilegalidades. Denúncias genéricas ou carentes de informações sobre violações dessas normas não constituem base minimamente substancial para o início de uma investigação. Portanto, com base nas considerações apresentadas, mostra-se correta a conclusão da Procuradoria-Geral de Justiça de que não há justa causa para instauração de inquérito civil. Nessas condições, homologo a respeitável decisão de indeferimento e arquivamento da representação. É o meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Saad. Podemos passar à votação. Alguém deseja se manifestar? Então, vou passar a colheita dos votos. Doutor Antônio Calil Filho. A doutora Liliana pediu a palavra, doutor João. Perdão, doutora Liliana. Perdão. Com a palavra, doutora Liliana. Obrigada, doutor João. Apenas eu quero dizer que acompanho o voto do doutor Saad Maslum e é oportuno dizer que é justamente o tema que o doutor Bonilha trouxe, que eu cheguei a me manifestar a respeito, que é a dificuldade de situações concretas chegarem ao conhecimento das instâncias superiores a fim de que possam agir em determinadas situações, não é? Porque as alegações acabam sendo tão genéricas e sem indicação de fato concreto de pessoa a quem se atribui a ação de vítima, e que as instâncias superiores, nós, assim como o Tribunal de Justiça, nos vemos sem condições de apurar e eventualmente dar uma resposta a quem reclama, não é? Mas acompanho o voto do Dr. Saad Maslum, que bem analisou a questão. Obrigada. Obrigado, doutora Tatiana. Doutora Liliana. Então, passo ao doutor... Senhor presidente. Pois não, doutor Saad. Sim, concordo com a doutora Liliana e realmente já numa situação anterior, eu deixei consignado, inclusive em sessão, que essas denúncias anônimas, elas são bastante estranhas, elas parecem ter o objetivo de apenas macular, né, as instituições, não só o Ministério Público, como também o Poder Judiciário. Já havia manifestado isso em sessões, uma sessão lá atrás, não é? São denúncias anônimas, feitas, sabe lá, se é por um grupo de pessoas, como se diz, como se coloca nessas denúncias, em cartazes, memes, não é? Ou se é apenas uma única pessoa, ou seja, não há mínima condição, são genéricas, não se indica um caso concreto. Nós temos uma corregedoria composta pela doutora Liliana, pelo doutor Motauri, bastante rigorosos, bastante justos, e certamente chegando, existem também canais para levar eventuais denúncias, tanto no Tribunal de Justiça, quanto no Ministério Público, bastante fácil, né, de acessar e fazer a denúncia. Então, não se compreende por que não se faz essa denúncia, e quando se faz é apurado com rigor, né, mas é atuação midiática, de jogar para a imprensa, sem indicar nada. Ou seja, para mim, está bastante claro, doutora Liliana, que há um interesse não muito nobre, vamos dizer assim, né, de pretender macular tanto a instituição Ministério Público, quanto, como se vê agora, a instituição Poder Judiciário, Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Saad Maslum. Então, agora passo a colher o voto do doutor Antônio Calil Filho. Por gentileza, doutor Calil. Muito obrigado. Eu quero elogiar o doutor Saad pela qualidade do voto. Dizer que antigamente nós dizíamos que o papel aceita tudo, né? Agora, com os meios digitais, o computador, a internet aceita tudo de todos o tempo todo, né? Então, alegações genéricas, ataques, ofensas, eles passaram a ser muito mais fáceis de se fazer pelo meio digital, né? E como os órgãos, como o Ministério Público, a magistratura, são órgãos que colecionam adversários e até inimigos, é previsível que isso aconteça, mas o volume vem aumentando, né? Então, queria fazer esse registro e elogiar o voto do doutor Saad, com o qual concordo integralmente. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Eu subscrevo, né, os comentários feitos pelo doutor Antônio Calil Filho aí e parabenizo o eminente relator pela excelência do seu voto, que eu tenho o prazer de acompanhar. Por gentileza, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Eu também acompanho o excelente voto do relator e também adiro às palavras trazidas aqui pela doutora Liliane e pelo doutor Calil, e também pelo relator, obviamente. José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Pedro de Jesus Juliotti, por gentileza. Parabenizo o relator e eu acompanho o seu excelente voto. Acompanho o seu excelente voto. Obrigado. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Senhor presidente, cumprimentando o relator pelo voto claro, nítido, direto e objetivo, não deixando de fazer observação, como foi aqui afirmado hoje, como comportamentos dessa natureza maculam toda uma instituição. E maculando uma instituição, atingem os seus membros. E aqueles que têm a competência ou a obrigação de investigar acabam sendo colocados sob pressão ou acabam sendo colocados sob julgamento em sentido contrário, quando, na verdade, quem tem que ser investigado é aquele que faz esse tipo de denúncia. A forma midiática, que nem sempre é a melhor proposta, mas a mídia não volta atrás, não retorna daquilo que fez e falou. A honra assim tratada das pessoas que integram as instituições, como bem colocou o doutor Saad, essas denúncias anônimas precisam ser melhor apuradas para que não possam se transformar naquilo que nós acabamos vendo recentemente. Acompanho o brilhante voto do relator, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Eu também acompanho o voto do eminente relator, doutor Saad Maslum. Cumprimento pela excelência do voto, muito consistente e bastante convincente. Então, dessa forma, por unanimidade, foi aprovado o excelente voto do relator, doutor Saad Maslum. Doutora Tatiana, o próximo. Não há mais destaques, nem pedido de assistência, nem de sustentação. Então, por hoje, terminamos os trabalhos. Pois não. Bom, doutora Tatiana, então podemos anunciar o encerramento da sessão e indago a doutora Tatiana Vigiane Bicudo qual a data da próxima reunião. Só fazendo uma menção de que os demais casos estão todos votados e disponíveis aos interessados para análise. Próxima reunião é no dia 27 do 6, e das comunicações de movimentação, houve, nos termos do artigo 228 do Regimento Interno, 228 procedimentos
publicado. Então, dessa forma, ratificando as considerações e as palavras da doutora Tatiana Vigiane Bicudo, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente semana e até o dia 27. Muita saúde, muitas alegrias a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Foi um prazer estar com os senhores. Uma honra a presença de Vossa Excelência, doutora Boa Liliana. tarde a todos. Boa semana a todos. Boa semana. Boa tarde, boa tarde. Um abraço a todos. Um abraço. Zé Fini.